Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite para estar aqui, dar os parabéns à organização, não só pelo evento, mas pelo trabalho feito ao longo dos anos. E eu vou-vos falar um bocadinho sobre a SONAI, um bocadinho uma perspectiva pessoal sobre a sustentabilidade global e o impacto à escala local, e não consigo deixar de estar sempre a olhar para estas coisas com uma perspectiva muito de biodiversidade e da biosfera. Vamos lá ver, é muita coisa em 20 minutos, vou tentar. Devia também falar-vos da BA Glass, que também é um distinto associado e que tem também os seus resultados interessantes em termos de sustentabilidade. A BA Glass é a única empresa do setor dela a nível mundial que tem um CDP rating A, que é a única fraqueza de sustentabilidade que o vidro tem. O vidro é fantástico a nível de tudo, mas tem muitas emissões, e a BA Glass orgulha-se não só de ser A, mas como ser 3 anos consecutivos A e de ser a única no setor. Mas vamos tentar então olhar para isto. A SONAI, eu acho que tem uma dedicação à sustentabilidade muito sincera, muito autêntica. Começa pela sua missão, e esta é a mais recente definição da nossa missão, que não é assim muito recente, mas mesmo se eu for aos documentos mais antigos de todos, quando aquilo era praticamente uma fabriqueta, a missão era dinamizar a economia, promover o bem-estar. Não sei se há muitas fábricas pequeninas nesse país que dizem que é isso que querem fazer. Na verdade, fazia laminados, mas pronto. E desde os primeiros momentos, quer do World Business Council for Sustainable Development, em que foi membro fundador, como aqui no BCSD Portugal, em que julgo que o meu pai terá sido o primeiro presidente, se não me engano. Desde o princípio que a SONAI procurou no Compacto das Nações Unidas, na Ellen MacArthur Foundation, em todos os certificados que há de construção, LEED, primeiro prata, depois ouro, depois platina, tentou sempre pôr-se a si próprio as maiores imposições, os objetivos mais ambiciosos e os prazos mais curtos. Mas eu acho que a maneira mais fácil de vos mostrar isto, e também mais autêntica, é mostrar-vos uma revista que me deram com a primeira vez que eu fui para a SONAI na Maia. Então, ensinava-nos a poupar água, a lavar os dentes, a fazer a barba, a tomar chuveiro, a não ter torneiras a pingar. Ensinava-nos o que era o efeito estufa, isto nos anos 90. E explicavam como é que era, e diziam que se previa que a Terra poderá aquecer entre 1,5 e 4 graus até 2090, e que causaria problemas como a desertificação do Alentejo e outras coisas assim. Era tudo muito interessante, mas confesso-vos que na altura achei aquilo tudo um bocadinho estranho. A parte da água estava habituada em casa, mas na empresa não tinha visto. E depois tínhamos informação sobre reciclagem, sobre a perda de biodiversidade na Terra, a eficiência energética, o potencial da eficiência energética. Mandavam-nos informações sobre as empresas que começavam a fazer algures no mundo, a separação neste caso de computadores, para reciclar o PVC. E depois, numa decisão que me deu muito trabalho, em junho de 95, o meu pai decidiu escrever isto. E então nós, a partir daquele momento, todos tínhamos que integrar a gestão ambiental no sistema de gestão das empresas, conciliando de forma sistemática o desenvolvimento económico com a defesa do ambiente. E nós ficamos todos a olhar para aquilo, o que é que isto quererá dizer? E eu, infelizmente, era o responsável de planeamento estratégico e de controle, e, portanto, os telefones todos a tocar, como é que se faz isto? E eu, cheio de confiança, aí nos meus 25 anos ou 26, disse, tenham calma, não sabemos, mas vamos descobrir. Portanto, isto
isto começou há muito tempo e temos uma atitude de tentar ir à frente e descobrir os caminhos, mesmo não sabendo, por vezes, como é que isso se faz. E tem funcionado até agora, com muitos erros, mas com muitos sucessos. Também achei curioso aqui que no final, outro dia numa conferência, causei algum alarido por dizer que queria que os clientes comprassem menos e por dizer que a Sonai queria crescer, mas só queria crescer num regime, numa situação de sustentabilidade. Pois não fui a primeira pessoa a dizer, já houve outro presidente do Conselho de Administração da Sonai a dizê-lo em 1995, que só queríamos crescer numa economia sustentável. O que é que nós fazemos? Assim, muito rapidamente, nós tentamos fazer muita coisa. Há coisas que temos que fazer, e no nosso caso é muito complicado, temos muito retalho, temos cadeias muito compridas, é preciso muita informação, muitas plataformas, muitos dados, muitas auditorias, é uma trabalheira, mas tem que ser feito. Sem dados não se consegue gerir a sustentabilidade. E procuramos as metodologias que nos explicam o que é estar a fazer bem e o que é não estar a fazer bem. No caso de Science-Based Targets, seguimos há muito tempo no tema do carbono, mas no tema da água e da perda de biodiversidade, neste caso no uso de território, tivemos que nos voluntariar para cobaias, para ajudar a co-desenvolver as metodologias e hoje, há pouco tempo, tivemos o primeiro rating e são bons. Mas tentamos fazer coisas também para inspirar. Temos agora um programa grande que estamos a lançar de agricultura regenerativa junto dos nossos produtores. Temos um projeto há muitos anos para salvar o tartaranhão caçador, ou a águia caçadeira, em que fizemos 30 por uma linha, mas finalmente o que teve mais impacto foi que comprometemos a comprar todo o nosso trigo em Portugal para as padarias do continente, e é 100% assim há muitos anos já, numa altura em que se tinha deixado de plantar trigo, e era a causa principal de perda de habitat, porque este tartanhão nidifica no chão das pradarias de trigo, e quando elas foram substituídas por feno para alimentar o gado, a ceifa é muito mais cedo, porque tem que ter valor nutricional, e então os ninhos são ceifados antes das crias nascerem ou poderem voar, há muita proteção de ninhos, há muitos projetos, mas o continente fez esse contributo de ter 100% da sua farinha de trigo português, e isso ajudou muito a recuperar as áreas de trigo no Alentejo. Depois, assim, com um bocado mais de risco de negócio, temos-nos metido, são mais empresas irmãs da Sonai do que Sonai, mas temos-nos metido em muitos negócios novos, com ainda bastante risco, com tecnologias novas, e temos ali a reciclagem de vários plásticos que hoje não são recicláveis, voltando à molécula original e voltando a vendê-la aos produtores de plástico, em vez de a comprarem derivada de petróleo, voltam a comprar, chama-se reciclagem química, não gosto muito do nome, mas apesar de ser químico, mas são projetos novos, ainda bastante arriscados. Ali, quando a reciclagem da fibra de fiberboard, nós temos um produto muito sustentável, que é o aglomerado, que é feito com detritos, mas também temos um produto menor, que é MDF, que é feito com fibra, que até hoje não se consegue reciclar bem, a não ser numa componente pequena em aglomerados. Também vamos testar uma nova tecnologia para tornar isso reciclável. E mesmo nos nossos negócios mais normais, com mais dimensão da Sonai, se repararem bem, a Sonai tem incluído a própria escolha dos novos negócios onde se mete, também pelo impacto que tem na sustentabilidade. É muito mais fácil ter um impacto positivo estando em negócios que por si têm um impacto positivo, do que estar em negócios difíceis a tentar resolver o problema. Portanto, terão reparado que nós em Health and Wellness, o investimento na Wells, o continente investiu muito e passou a ser de longe o número 1 em Portugal em comida orgânica, biológica e saudável. A Spark Food é toda uma área de investimento em comida do futuro sustentável. A Bright Pixel investiu muito em cibersegurança. Portanto, há muitas maneiras de fazer este trabalho. Mas em relação aos dados
e aos objetivos mais ambiciosos, normalmente conseguimos, mas não conseguimos sempre. E já fizemos muitos erros e é importante reconhecer e acho que é importante termos consciência. Se quisermos tentar ir à frente, a probabilidade de fazermos erros numa área em que se sabe relativamente pouco sobre como chegar à solução final, fazemos muitos erros. Talvez o maior erro que nós alguma vez fizemos foi gastamos um dinheirão a substituir todos os nossos sacos plásticos do continente por sacos oxibiodegradáveis, que eram fantásticos, porque se degradavam, as tartarugas já não se iam afogar com plásticos, mas infelizmente esses plásticos só se degradavam até se tornarem microplásticos. E portanto, foi uma solução, não solução, que tivemos que andar para trás. E infelizmente, no final deste ano, acho que vamos não cumprir outro target, que é o nosso objetivo de ter, em tudo que é marca própria, 100% dos plásticos ou biodegradáveis ou recicláveis. E estamos aí com algumas dificuldades nas batatas fritas e nos iogurtes. Mas eu acho que nós vamos chegar ao final do ano, em primeiro lugar do mundo inteiro, qualquer retalhista de supermercados de massa, pelo menos esse objetivo vamos conseguir. E se não tivéssemos a lutar pelos 100%, não sei se alguma vez teríamos chegado lá. E também vamos resolver os outros. Não é assim. Até o final do ano é que já vai ser difícil. Bom, mas isto só um bocadinho para vos dizer, por curiosidade, de como é que nós olhamos para estas coisas e o nosso historial. Mas agora ia-vos falar da minha perspectiva um bocadinho pessoal sobre a sustentabilidade global e a ação local. E a sustentabilidade global é difícil, em primeiro lugar, porque o mundo não é sustentável, mas a segunda, neste momento, mas a segunda é porque nós não sabemos a resposta a esta questão. Já sabemos que vamos ter um pico à volta de 10 bilhões de pessoas, por volta de 2050, 2060. Não sabemos, ainda bem, como tornar os 8 bilhões sustentáveis e não há uma resposta a isto. Ninguém apresentou um modelo coerente sobre como é que isto vai ser. Ora, quando não se sabe para onde é que vamos, é muito difícil de tomar as decisões certas. Sabemos muita coisa. Sabemos que temos que consumir menos, sabemos que temos que reciclar mais, sabemos que temos que ter mais igualdade, sabemos que temos que melhorar a produtividade dos nossos sistemas alimentares, temos que reduzir poluição, temos que acabar com a perda de biodiversidade e sabemos que o desafio é gigante. Nós temos modelos, aqueles mesmos modelos que dizem como é que a gente está nas planetary boundaries, também podemos fazer ao contrário, quais são os parâmetros em que ficamos dentro das planetary boundaries. Mas isso dá-nos uma informação do género, ok, se 83% das pessoas forem vegetarianas, se só 20% tiverem carro, se a reciclagem for não sei o quê, a matemática funciona. Mas não nos diz nada sobre como é que isso se faz, como é que se lá chega, se isso é humanamente aceito, se temos as capacidades da nossa sociedade para desenhar esse esquema, ou seja, toda a componente socioeconómica que é fundamental para chegarmos lá, não sabemos como fazê-lo. E, portanto, até lá isto vai ser um bocadinho messy, porque muitas alternativas de melhorar as coisas que a gente sabe que precisam de ser melhoradas têm resultados conflituantes com outras. Vocês sabem, não é? Fazer painéis solares ocupa território, fazer barragens também ocupa território e estraga os ecossistemas dos rios, acabar com a pobreza que vamos ter que fazer, como é óbvio, que aumenta o consumo. Encontrar o caminho para chegar não é nada fácil. E também esta falta de uma visão positiva do futuro tem-nos levado a tentar movimentar as sociedades, basicamente assustando as pessoas sobre as coisas terríveis que nos vão acontecer por não estarmos a fazer o que devíamos estar a fazer.
E eu acho que isso contribuiu, não temos outro remédio, não estou a dizer que está mal, temos que tentar, mas isso acaba por contribuir para que mesmo nas cidades mais ricas e mais educadas, tudo é posto em questão, com essa frustração. E, portanto, nós conseguimos pôr este tema da sustentabilidade, conseguimos pôr os dois postes opostos de onde poderíamos estar, com uma discussão natural e corrente na nossa sociedade. Eu sei que se estivesse aqui a defender a parte de cima, estaria a pregar aos convertidos, portanto não é isso que eu vou fazer. Mas eu acho, para todos que acreditam que alcançar a sustentabilidade global é um desafio civilizacional que é profundo e precisa das mudanças importantes que sabemos que precisa, eu acho que é importante começar por reconhecer que tudo que realmente conta nesta equação da sustentabilidade global é relativamente recente. E é relativamente recente à escala do tempo em que as sociedades mudam, em que as crenças são modificadas, em que as normas sociais e os comportamentos se modificam, porque isto aconteceu basicamente nos últimos 50 anos. Houve muitos problemas de sustentabilidade antes disso. E civilizações que sofreram por temas de sustentabilidade. Mas o problema à escala global começou há 50 anos. Ou começamos a perceber da possibilidade disso há 50 anos. Eu gosto de fotografias. Esta primeira fotografia foi tirada por a tripulação do Apollo 8 em 1968, chama-se The Earthrise. 1968 coincidiu com uma publicação importante para começar esta discussão do Kenneth Boulding, em que ele dizia precisamente, mas olhem, nós somos uma spaceship. Ele chamava-se Spaceship Economy. Nós estamos aqui a voar pelo universo, tudo o que temos e alguma vez teremos já está a bordo, a única coisa que nos chega é a energia solar, e, portanto, vamos ter que viver não há paragens previstas na nossa viagem e, portanto, vamos ter que viver com o que já está a bordo. E há um problemazinho. Ninguém encontrou ainda o sistema operativo desta estação especial e já não sabe pilotar isto. E também ficou famoso por ter dito, ele basicamente não teria reconhecido essa terminologia, mas é muitas vezes reconhecido como o fundador de Ecological Economics, a tentativa de adaptar a teoria económica às restrições físicas do planeta. Ele é famoso também por ter dito que qualquer pessoa que acredita que o crescimento infinito é possível num planeta com limites físicos, ou é doido ou é economista. E ele era economista. Depois, em 72, um ano muito importante, a fotografia do Apollo 17. Eu lembro-me desta fotografia, não sei se foi em 72, era muito novo, mas lembro-me de ver isto em revistas, lembro das pessoas comentarem isto. Isto foi a primeira vez que a gente olhou para o nosso planeta e dissemos, uau, isto é mesmo diferente dos outros planetas que a gente consegue ver. Alguma coisa em especial aqui. E foi em 72 que houve o primeiro relatório com impacto público-político grande, da Limits to Growth, para o Clube de Roma, em que se modelou, ainda com um grau de incerteza enorme, mais ou menos 100 anos, que algures no tempo haveria limites físicos para o nosso crescimento. E também foi o ano da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente, que deu lugar à Stockholm Declaration, em que basicamente se começou a pensar que temos que estudar isto e temos que perceber como é que isto funciona, e limites haverá com certeza. Foi só em 79 que alguém, pela primeira vez, com impacto público reconhecido, postulou uma teoria, uma hipótese, mais do que uma teoria, de que havia um sistema na Terra, que a Terra, em conjunto com a biosfera, tinha desenvolvido um sistema que lhe dava uma certa estabilidade. Isto foi feito pelo Jim Lovelock e pela Lynn Margulis. Há um documentário espetacular no Netflix do Jim Lovelock, que morreu há uns anos, e filmado mesmo antes de ele morrer.
é uma pessoa espetacular e conta muito bem esta história. A Lynn Margulis era uma bióloga conhecida por ser extravagante e intuitiva, mas teve razão em duas coisas fundamentais, incluindo esta. Mas isto ninguém acreditou isto ainda. Em 79 brincava-se com isto. Como é que é possível, pela seleção natural, que é a maneira como a gente evolui, que isso tenha evoluído dessa forma? Se mostrarem os planetas mortos todos em concorrência, que não sobreviveram, e nós ganhamos, isso era possível. Mas começou a ser levado um bocadinho a sério. Nasceu, poucos anos depois disso, a ciência do sistema Terra, do planeta Terra, que começou a modelar todas as interações entre os vários sistemas que há, desde as correntes oceânicas, aos ciclos de carbono, ou de azoto, ou de fósforos, do que for, e o impacto humano nesse sistema. Mas foi só na mudança de milénio, em 1999, que houve prova de que a Terra tinha um sistema. Houve prova com as medidas de várias substâncias no núcleo de gelo de Vostok, na Antártica, que variáveis geológicas, químicas e biológicas estavam perfeitamente alinhadas num período de 420 mil anos. Ainda por cima era bonito, parecia quase um ritmo cardíaco. O planeta tem um sistema, o sistema está coordenado e está coordenado com a nossa biosfera. Mas pronto, temos um sistema, um dia vamos ter um problema. E já vamos há 24 anos, ainda não tínhamos um problema. 2003, 2004, a coisa começou a ficar um bocadinho mais sério, quando o Will Stephan publicou os conhecidos gráficos da grande aceleração, em que via tudo a disparar e tudo completamente correlacionado com a atividade humana. E ainda, sem grande conhecimento, estávamos perto ou longe dos limites, mas claramente num modo mais de isto está a ter uma aceleração brutal, até comparado com os modelos do Limits to Growth. Também foi o primeiro ano que acho que houve uma tentativa de fazer o que hoje se chama o Global Footprint, de tentar pôr numa só variável a capacidade da Terra de regenerar os vários sistemas e a nossa capacidade de estragar. E os Planetary Boundaries só começaram em 2029 e só foram terminadas em 2023. Hoje, a base científica é sólida, mas tudo isto é relativamente novo, tudo isto é ciência, tudo isto é fácil de refutar por qualquer pessoa que não tenha uma vocação muito científica ou muito interesse com os factos e que tenha uma certa queda para a demagogia, é muito fácil. Mas nós podemos também falar disto, coisa que eu tento fazer, com impactos bem mais visíveis e bem mais irrefutáveis. E quando nós dizemos que se olharmos para todos os mamíferos existentes na Terra e nós e os nossos mamíferos domesticados representam 96% da massa de mamíferos no planeta, todos os outros animais selvagens mamíferos representam 4%, é difícil de argumentar que não há problema nenhum, pode continuar. Mesmo numa categoria onde nós obviamente não contamos, das aves, as nossas galinhas e perus já são 70% da massa de aves que existem no planeta. E reciclagem, isto é Europa, sítio, em princípio, em que temos mais um bocadinho de juizinho nestas coisas. Nós consumimos 7 gigatoneladas de materiais extraídos daqui ou importados de outros sítios e a maioria vai para emissões para o ar, portanto, poluição, ou lixo, waste, que ou vai para aterros e lixeiras ou vai parar aos rios e aos mares. E a outra metade vai para o chamado societal stocks, ou também chamada tecnosfera, que é todas as nossas infraestruturas, casas, aviões, aeroportos, pontes,
stuff em geral, frigoríficos, carros, bicicletas, tudo o que está nas nossas garagens, tudo o que está nas sucatas. E a parte que é reciclada é ridícula. Portanto, como é que isto pode continuar? A tecnosfera, essa tralha, ultrapassou a totalidade da biomassa do planeta nos últimos 8 anos, alguns nos 8 anos. Acho que estas mensagens são mais simples e conseguiremos demonstrar que não é possível continuar como se nada estivesse a acontecer e que não é necessário travar a destruição da natureza ou deixarmos de fabricar e deitar fora. Temos também uma segunda tarefa importante, que é lidar com a negação, com a indiferença e também com a confiança cega na tecnologia. Temos que nos perguntar esta pergunta. Se é possível que estejamos a subestimar as capacidades tecnológicas e que no passado isto aconteceu. A nossa espécie tem uma longa história de projeções apocalípticas que não se materializaram. E não é só as crenças religiosas. Já na área moderna, com males auto-infligidas, já tivemos algumas. As previsões malthusianas, catastróficas, não se materializaram por uma questão tecnológica, que a produção agrícola não prosseguiu a ritmo aritmético como estava previsto por causa de invenções tecnológicas. Mas ainda no início deste período, acho que foi em 1968, houve uma previsão em que a maioria das pessoas educadas acreditava e estava tudo assustado quando o Paul Ehrlich escreveu The Population Bomb, que previa fome generalizada e o colapso da sociedade no final do século. Também não aconteceu. Ora bem, eu nunca gostaria de apostar a longo prazo contra as capacidades tecnológicas da humanidade, que são realmente importantes. Mas o que eu vou tentar demonstrar aqui é que apostar que no prazo que temos para resolver os problemas do século XXI, nomeadamente este gargalo de termos o pico da população e não termos as tecnologias, não termos a capacidade de alterar, nem tecnológica, nem de organização social, seria uma aposta naive, irrealista e, sobretudo, muito arriscada. A primeira razão, tenho que confessar, que não sou lá muito convincente, que é "This time it's different". Sou capaz de ter havido outras pessoas a usar esse argumento, mas vou tentar convencer-vos. Então, já houve ao longo da história da humanidade a necessidade de mudar tudo. Este plano aqui, chamado modo de vida, chama-se modo de vida essencialmente porque todos tiveram que mudar a maneira como viviam. O que cada um de nós, cada um dos humanos existentes em cada uma daquelas eras fazia, foi completamente diferente. Tivemos que inventar instituições. E quando digo instituições, não é só aquela forma de nos organizarmos politicamente. Tudo, dinheiro, universidades, polícia, tribunais, tudo foi inventado. Nada existia. E foi inventado para este crescimento de convivermos e de cooperarmos em número cada vez maior. Genericamente, estas duas capacidades, em cima e em baixo, são consideradas as que são realmente imutáveis ao longo da nossa história. Nós sempre resolvemos os problemas porque conseguimos cooperar cada vez numa escala maior, por sermos uma espécie social, ultrasocial, e também por sermos uma espécie cultural. Conseguimos desenvolver conhecimento e tecnologia e conseguimos acumular e conseguimos transmitir isso para a próxima geração, de forma que já nenhum de nós sabe fazer coisa nenhuma. Não é só que não sabemos fazer iPhones,
nem sabemos fazer carros, também não sabemos fazer um ancinho, ou as coisas mais básicas. E somos hiper dependentes disso. Mas isto tem sempre resolvido os problemas. Mas então porquê que desta vez é realmente diferente? Porque todas estas transformações, com estas tecnologias, com este know-how, com esta cultura, com a nossa capacidade de fazer mais coisas em escalas maiores, sempre consumiram mais energia, mais uso de território e mais extração de materiais. E essas são as que a gente viu que estão no limite. Portanto, pelo menos, se desta vez for possível, será realmente muito diferente. Mas nós não estamos aí, porque não há tecnologias promissoras, maduras, com capacidade de resolver os problemas e, sobretudo, que consigam olhar para a globalidade do sistema e a globalidade do problema. E vou-vos tentar convencer disso também. Por exemplo, os últimos 10 anos tem-se considerado que a nossa maior emergência é o tema da temperatura global, o tema climático, e o que temos que fazer é baixar a temperatura. E desenvolveu-se muito, e há muitas teorias sobre a redução de carbono direta e sobre a gestão da radioactive forcing que há a aquecer o nosso planeta. O problema é que todas as tecnologias ou necessitam de energia muito barata e abundante, ou têm impactos na biosfera que não temos a mínima ideia quais serão a longo prazo. E este último fator é hiper relevante, porque nós aprendemos nos últimos 50 anos também o quão complexa a vida é. Portanto, é precisamente a integridade da biosfera que nós não podemos arriscar. Eu não sei se vocês conhecem isto tudo, eu até gosto bastante desta tecnologia de irmos fertilizar os oceanos. Vocês sabem que a vida no mar é constrangida, é limitada pela disponibilidade de ferro, tal como é na Terra por azoto. Foi por isso que quando nós conseguimos fixar azoto de forma química, tivemos evoluções de produção muito grande. Se vocês forem aos meios dos oceanos, se por acaso não tiver lá uma ilha de plástico a boiar, vão ver que não há muita vida ali. Há espécies transoceânicas que passam, mas não há muita vida. Se por acaso cair ali poeira de qualquer deserto que tenha um bocadinho de ferro, passado pouco tempo, a vida é abundante ali. E, portanto, isso seria uma maneira fácil, em zonas muito grandes, de capturar carbono para essa matéria orgânica. Os mares, os oceanos estão em equilíbrio com a atmosfera, portanto, mas nós não sabemos o que é que se passa a seguir, o que é que acontece a essa vida toda e toda a cadeia que depois existe até aos fundos do mar. Uma das maneiras de explicar quão basilar a integridade da biosfera é este bolo de casamento dos SDGs. E isto mostra bem que não são pilares no sentido de serem equivalentes, cada um deles. As que fazem parte da integridade da biosfera são a base. Não é possível eliminar a fome, nem a pobreza, nem alcançar comunidades sustentáveis, nem saúde, nem bem-estar, sem os objetivos de desenvolvimento sustentável básicos. Só para isto não ser muito sério sempre, o caricaturista Graham Mackay, algo chateado com as ondas sucessivas de calamidades que lhe estavam a impor desde o Covid, onde lhe prometeram que bastava lavar as mãos e isto tudo estaria bem, mas depois veio a recessão, depois climate change. Chato, mas accurate. Isto é realmente assim. A biodiversidade é uma onda por trás do climate, dos problemas climáticos de dimensão maior. Mas
só para vos divertir um bocadinho, ele publicou esta mais recentemente. Mas eu queria voltar ao tema da complexidade da vida. Há 3 grandes campos, falando muito rapidamente de conhecimento, essencialmente dos 50 anos, que devem mudar a nossa percepção do que está a acontecer, porque o que aprendemos é estonteante e de significado profundo. Basicamente, aprendemos que toda a vida é regulada, que a árvore da vida, afinal, não é uma árvore, e que a simbiose é ubíqua, está em todo lado. O que é que vos quero dizer com isto? Nós sabíamos, na escola, que as populações dos ecossistemas eram reguladas, mantinham-se a elas próprias em equilíbrio. O que nós descobrimos é que isso é assim até ao nível molecular, passando pelo nível microbiano, que é um mundo enorme. Esse mundo estava cá antes de haver células mais complexas, animais ou plantas. Nós nascemos nesse mundo. E que tudo isto está em equilíbrio. Nos vossos corpos, todas as matérias que lá estão, todos os químicos, todas as moléculas, enzimas, hormonas, lípidos, sais, qualquer coisa, todo o tipo de células, todo o tipo de processos dentro do corpo, produção de células, sono, metabolismo, ovulação, tudo é regulado por uma ou mais substâncias e é mantido dentro de uns parâmetros determinados, pré-determinados, e a concentração de cada uma dessas coisas pode ser de ordens de grandeza completamente diferente entre umas coisas e outras. Tudo isto está numa homeostasia e num equilíbrio, e portanto está tudo interligado. É hiper complexo e está tudo interligado. Depois, pelo menos a árvore da vida, pelo menos é uma árvore muito estranha, porque não só os ramos se abrem, como se voltam a juntar. Existe transferência horizontal de genes em toda a vida e no mundo microbiano é o dia-a-dia. Portanto, esse mundo consegue evoluir a uma velocidade completamente diferente do que por mutação genética, por erro de cópia e por seleção natural. E a simbiose que nós aprendíamos, que havia umas espécies engraçadas, que uma fazia a outra, tu ajudas-me, não é? Está em todo lado. A própria origem de toda a vida animal e plantas, as células eucariotas, são uma simbiose entre várias células mais simples que foram incorporadas, neste caso endossimbiose, uma proposta também feita por Lynn Margulis, que foi muito alvo de muitas críticas e até de algum gozo. E então, isto estava lá, mas continua cá. A maioria das células que cada um de nós traz connosco não são nossas. Não têm o nosso DNA. São células de bactérias e de outros micróbios. Todas as nossas superfícies externas, todos os orifícios, o sistema digestivo, estão carregados de bactérias e outros micróbios. E não é só que nos ajudam a digerir elementos, ajudam a treinar e a desenvolver o nosso sistema imunitário, ajudam no desenvolvimento de alguns órgãos e afetam imenso o nosso estado anímico. Acho que a prova definitiva de que isto é uma simbiose complexa, traduzida desde os mais elementares tempos, é que o terceiro maior componente do leite materno, HMOs, Human Milk Oligosaccharides, não é para as nossas crianças, é para os seus micro-organismos. Portanto, a simbiose é profunda. E, voltando um bocadinho ao da Global Picture, esperando ter-vos convencidos que a vida é um bocadinho mais complexa do que o que nos ensinaram nas aulas de Biologia no liceu, o que é que eu escolhi a transmitir? Eu acho ótimo que se está a conseguir convencer as pessoas que a nossa economia está embebida, embedded
na natureza, por via dos serviços dos ecossistemas, que tanto se discute e tão importante é que se discuta. Mas, na verdade, é um understatement muito grosseiro. Não é a nossa economia que está embebida na natureza. Tudo está embebido na natureza. Nós somos natureza. E isso até à mais ínfima escala imaginável. Portanto, a complexidade da vida é insana e nós só estamos a começar a perceber essa complexidade e a interconexão com intricada ela é. Portanto, tudo o que nós fazemos impacta o sistema da Terra. E é muito difícil de saber como, quanto e quando. Nós não deveríamos ficar surpreendidos ao termos atirado quantidades industriais de plásticos para a natureza, depois de encontrar microplásticos no nosso sangue ou no nosso cérebro. E não devíamos fazer mais experiências dessas, sem perceber como é que isto funciona. Devemos, claro, continuar a desenvolver e a entender novas soluções, investigação aplicada, perceber como estas coisas funcionam, mas na realidade a única tecnologia de Earth System Management que nós temos disponíveis nas próximas décadas é o restauro e a conservação da natureza. As outras são tecnologias de investigação que não tenho dúvidas que um dia nos ajudarão a resolver o problema, mas não nos ajudam nestes tempos que vêm. E, entretanto, as discussões de sustentabilidade no campo da ecologia parecem totalmente polarizadas. Nós temos os tecno-optimistas, a tecnologia vai resolver tudo, natureza talvez decorativa, mas não tem nenhuma função que a gente com a nossa ciência não saiba tratar de outra maneira. Temos outra utopia, que podemos ser low-tech, low-energy. Não conheço nenhum modelo minimamente sério que mostre que isto é possível para mais de 5 bilhões de pessoas. Mas chatice, temos que despachar 5 bilhões. Portanto, neste momento a gente vai caminhando devagarinho para uma distopia. Mas essa visão, não há razão nenhuma para não se poder conseguir. Isto é uma imagem que eu encontrei alguns na internet. Mas o importante aqui é o título, The Half-Earth. The Half-Earth é um dos primeiros modelos que foi proposto, sem ser um modelo numérico muito completo, por um dos meus heróis, Edward O. Wilson, em que propõe, ok, nós seres humanos podemos ter metade da Terra e guardamos o resto, a outra metade da Terra, para o resto para todas as outras espécies do planeta. Naturalmente, nós vamos ter que viver de uma forma compacta, com energia limpa, com eficiência de recursos e com conservação da natureza, e vamos ter que desenvolver também uma relação com a natureza, ter tempo de lazer nessa natureza. Não sei se é isto, se é outra coisa qualquer, mas esse exercício é importante e estamos a fazê-lo e começa a haver propostas. Nós, em termos evolutivos, como vos disse há pouco, somos uma espécie social e cultural. Essas são as características mais importantes para resolver este problema. Mas hoje estamos perante um desafio que está muito além das nossas capacidades. E, portanto, a velocidade a que a gente consegue progredir, vamos chegar lá, mas não estamos perto. Portanto, isto pode ser um bocadinho messy, enquanto não percebemos para onde vamos, mas o mais importante é que isso não deixa de nos dar a obrigação de fazer todo o trabalho possível, entretanto, que é o trabalho de adaptação e de mitigação, que nos vai dar mais probabilidade de resolvermos o problema a tempo quando encontrarmos soluções finais. Eu uso este boneco um bocadinho complicado com os meus alunos, em que a única cadeira que dou é daquele lado, são os problemas de longo prazo, em que temos que perceber como é que as sociedades humanas resolveram problemas muito profundos, muito difíceis, e aí temos que perceber de onde é que vem a moralidade, de onde é que vem a ordem política, qual o papel das religiões, como é que se muda narrativas, como é que se muda crenças, como é que se muda comportamentos enraizados, aprender com as ciências novas, aprender com a história, e depois no final temos que imaginar um cenário de um antropoceno positivo,
com novas éticas, novos objetivos, mas também com novos sistemas políticos, novos sistemas económicos, novas tecnologias, novos sistemas de governo e sim, Earth System Management será fundamental. Mas, entretanto, com algumas aprendizagens cruzadas, entretanto, temos aqui um trabalho monstruoso e as empresas têm um papel fundamental neste lado da adaptação e da mitigação. E acho que era muito bom nós conseguirmos dedicar-nos a isto sem os impactos negativos do pensamento muito negativo e também do otimismo não tecnológico, não fundado. Eu gosto de fotografias. Vem aqui mais uma fotografia. Esta chama-se The Pale Blue Dot. Foi tirada em 1990 pela Voyager 1 no seu caminho para o espaço interestelar, aqui a 6 bilhões de quilómetros da Terra, olhando para trás no seu caminho e olhando para o centro da nossa galáxia. A Voyager 1 está agora a mais de 3 vezes esta distância, a 20 bilhões de quilómetros da Terra, já sem qualquer energia solar, com a acabar os últimos recursos de plutónio que tem para gerar a sua própria energia, a desligar os sistemas devagarinho, mas ainda a transmitir. Está a transmitir "This is empty". E este vazio cósmico é imenso. Os nossos radiotelescópios já analisaram milhares de planetas, de exoplanetas fora do nosso sistema solar, muitos deles com capacidade teórica de ter vida, no sentido que a distância à questão do Sol permite temperaturas entre 0 e 100 graus, a existência de água, e que tem uma dimensão correta para ter uma atmosfera. E sabem o que é que encontramos até agora? 0. Portanto, é bem impossível que haja vida, alguns no universo. Mas uma coisa já descobrimos, ela é extraordinariamente rara. E o Carl Sagan, que deu o nome a esta fotografia e que usou num livro dele, no livro e nas apresentações que ele fazia, e ele dizia, olhem outra vez para aquele pontinho ali. Aquilo ali é isto. Somos nós estamos ali. Pelo menos os que estavam em 1990, deste lado do planeta, estão todos ali. Isto é a nossa casa. Na verdade, a nossa casa não é aquele pontinho todo. A nossa casa é na biosfera, em concreto, numa pequena camada da atmosfera. E essa atmosfera toda, à proporção, é mais fina do que a pele de maçã, à proporção. E nós temos uma parte muito pequenina disso. Eu não sou jogador, mas parece-me que as nossas cartas não estão muito fortes para jogadas arriscadas neste momento. Queria terminar com as palavras sábias de Edward O. Wilson, outra vez, em que ele nos diz que a ciência e a tecnologia combinadas com a nossa falta de autoconhecimento e uma teimosia ou uma persistência no erro paleolítica levou-nos ao ponto em que estamos. Mas que tem que ser essa ciência e essa tecnologia combinada com visão e coragem moral que nos tem a fazer passar este gargalo em direção a um futuro sustentável. Muito obrigado pela vossa atenção.